Olá, fã de Elvis do mundo todo! Há pouco tempo eu tive acesso a essa revista aqui num sebo da minha cidade. Essa revista foi lançada em junho de 88, fala da vida e morte, documento histórico de Elvis, e aparentemente aqui está contida a biografia de Albert Goldman, um crítico aí que não gostava muito de Elvis, portanto muitas coisas aqui a gente tem que ler com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Então cabe a nós fãs esse trabalho de julgar aqui o que está verdadeiro e o que é falso, né, dessas afirmações aqui sobre Elvis. No capítulo de hoje a gente vai falar sobre o som de Memphis. Então a gente tem essa capa aqui, ó, com a assinatura, né, sinceramente, Elvis Presley, com a assinatura dele. Eu não li essa revista, tá? Eu tô lendo aqui junto com vocês e a gente vai pontuando aí o que for mais interessante. O blues que Elvis estava para gravar não era o country blues e nem o blues urbano, era o rhythm and blues, o som do após-guerra dos bairros negros. Em 1954, o rhythm and blues estava começando a sair dos guetos, mas ainda não era uma música familiar aos ouvidos brancos. Mas o jovem Elvis, de 19 anos, conhecia muito bem esse estilo musical dos negros. Como foi que ele aprendeu a cantar blues? Claro que não foi frequentando as espeluncas da Rua Bill, o gueto negro de Memphis, o lugar mais barra pesada da cidade. Elvis aprendeu blues ouvindo rádio, o que destoa um pouco aí das outras biografias que a gente tem, principalmente do filme, né? Tem bem elucidado aí ele andando nesta rua. Um mês depois de ele chegar a Memphis, era inaugurada a primeira emissora negra da cidade, a WDIA, a Estação Mãe dos Negros, cujo principal disc jockey, até 1951, quando deixou a rádio, era Billy B. King, mais conhecido como B.B. King. O sucesso da WDIA logo fez com que outras emissoras entrassem na onda, como a WHBK, onde Chester Burnett, o legendário Howlin' Wolf, praticamente mastigava o microfone. Nessa estação também trabalhava Dewey Phillips, um DJ muito louco que tinha um programa muito popular chamado Red Hot and Blues, onde pela primeira vez iria ao ar um disco de Elvis Presley. Até aí, ok. Quem produziu esse disco foi Sam Cornelius Phillips, sem relação de parentesco com Dewey, proprietário da Sun Records, a única gravadora independente de Memphis. Talvez a maior diferença entre a Sun e as outras produtoras de rhythm and blues era que Phillips, além de dono, era também o técnico do estúdio. Sam Phillips aprendeu essa profissão trabalhando na rádio WREC de Memphis e em 1950 decidiu construir um estúdio profissional de gravação. Localizado no número 706 da Union Avenue, era de bom tamanho e Phillips trabalhava com sua recepcionista, secretária e ajudante Marion Kisker. O estúdio parecia-se com uma estação de rádio da época e sua única peculiaridade era a parede em ângulo, para amortecer as ondas sonoras e evitar a reverberação. Sam usava um máximo de 8 microfones. Não utilizava painéis acústicos para a separação dos instrumentos. Segundo Jack Clement, mais tarde assistente técnico de Phillips, o tão admirado Sam Sound era devido ao vazamento de um instrumento para o microfone do instrumento vizinho. Então, aquele som, né, que a gente escuta muito hoje no vinil, aquele ecozinho atrás, aquele ruído, né? Na sala de controle, Phillips instalou uma mesa RCA, igual das emissoras de rádio, com 5 canais de entrada controlados por botões rotativos. Ao lado da mesa ficavam as máquinas Presto para o corte dos acetatos, uma para microsulcos e outra para 78 rotações. Bem específico aqui, hein? O eco, famoso, marca registrada da Sun Records, não era produzido por nenhuma câmara de eco. Um segundo microfone captava o cantor num segundo gravador, simultaneamente a gravação geral. E esse vocal isolado era mais tarde acrescentado com um pouquinho de atraso à gravação original. Olha que legal. Nenhuma outra dobra, overdub, né, no inglês, era feita. O processo de gravação consistia simplesmente num bom balanceamento dos microfones, já que tudo era praticamente gravado ao vivo num só take. Isso era verdade também, né? Os Presleys não tinham vitrola. A propaganda do Memphis Recording Service dizia: gravamos qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Com $4 era possível gravar 2 músicas num acetato em 78 rotações. Quando seu estúdio ficou pronto, Sam Phillips passou a produzir músicas locais para as gravadoras independentes Chess, de Chicago, e Modern, de Los Angeles. Ele foi o primeiro a gravar artistas que mais tarde se tornariam legendários, como B.B. King e Howlin' Wolf. Phillips se deu tão bem com o negócio que resolveu fundar o seu próprio selo independente, a Sun Records,
O primeiro disco da nova gravadora foi lançado em março de 1952 e não aconteceu nada. Outros vieram e nada, até que aconteceu o primeiro sucesso em 1953. Nessa época, Hound Dog, na voz de Willie Mae Thornton, estava estourando nas paradas e Rufus Thomas, para faturar em cima do sucesso alheio, escreveu Beer Cat, uma canção resposta a Hound Dog. Essa eu não sabia, hein? Vocês conheciam essa música? De Jerry Leiber e Mike Stoller, com Johnny Otis. A coisa deu certo e Sam Phillips conseguiu seu primeiro sucesso. O segundo hit da Sun Records foi Just Walking in the Rain, escrita por Johnny Bragg, solista de um grupo vocal chamado The Prisoners. Esse nome era em virtude dos cantores estarem cumprindo pena na penitenciária de Nashville, de onde vieram fortemente escoltados até Memphis para a gravação do disco. Ô, gente, como assim? Como assim os prisioneiros precisam sair da penitenciária para gravar um disco? Desnecessário dizer que, ao ser lançado em abril de 1953, o disco dos Prisioneers subiu como um foguete nas paradas de sucesso, dando origem a incontáveis versões. Foi o segundo e último sucesso da Sam até que Elvis Presley aparecesse, no verão de 1954. Elvis pintou pela primeira vez no Memphis Recording Service em junho de 1953. De acordo com o mito, ele foi gravar um disco para dar de presente de aniversário à sua mãe, essa história a gente sabe. Mas acontece que o aniversário de Gladys havia sido no dia 25 de abril. E além do mais, os Presleys não tinham vitrola. Será? Elvis só estava curioso por saber como a sua voz ficaria num disco. Embora sua performance tenha sido qualquer coisa, sua voz impressionou Mary Kisker o suficiente para ela guardar a fita de gravação, anotar seu endereço e telefone para recados e escrever um bilhete ao seu patrão. Elvis Presley, bom cantor de baladas, segurar. Ingrediente fundamental, o sexo. Elvis teve sua grande oportunidade 9 meses depois, em março, quando Phillips, precisando de alguém para cantar uma música que ele queria produzir, concordou com Marion Kisker em tentar com o garoto de costeletas. Elvis veio no maior pinote até o estúdio e, depois de tentar inutilmente copiar o disco de demonstração, encarou o exasperado Sam Phillips. Bem, o que você sabe cantar, garoto? Elvis desfilou seu repertório, passando por diversos estilos, com ênfase em Dean Martin. Contudo, quando a audição terminou, Phillips não estava nada convencido e disse a Elvis que seria preciso trabalhar muito. Presley respondeu que gostaria que ele arranjasse uma banda. O guitarrista Ifield Scott Moore e o baixista Bill Black foram chamados e começaram a trabalhar junto com Elvis. 4 meses depois, na noite de 6 de julho de 1954, Elvis voltou ao estúdio com sua banda para sua primeira gravação profissional. A música era uma balada country muito piegas, com uma parte recitada onde Elvis sempre engasgava. O som estava mesmo muito ruim e Phillips pediu aos rapazes para darem um tempo. Antes dessa sessão de gravação, todavia, Sam havia sugerido a Elvis que ele cantasse alguma das músicas de Arthur Big Boy Crudup, um pioneiro do blues elétrico de Chicago. Presley conhecia muitas canções de Crudup: Cool Disposition, Rock Me Mama, Hey Mama, Everything's Alright e That's Alright Mama, que era sua favorita. Agora, durante o intervalo, Elvis se pôs a cantar essa música só por brincadeira. Elvis começou a brincar, recorda-se Scott Moore, e eu comecei a tocar junto, assim que descobri em qual tom ele estava tocando. Aqui tem uma propaganda da Sam, não sei se está dando para vocês verem, mas aí eu coloco na tela. Então a porta da sala de controle se abriu. Sam entrou e disse: "O que vocês estão fazendo?" Elvis respondeu que não sabia, que era só brincadeira. "Bem", disse Sam, "isso está muito bom. Vamos gravar." No terceiro ou no quarto take nós acertamos e pronto. A criação dessa música, tão modestamente descrita por Scott Moore, foi uma obra de arte, a fusão perfeita de duas culturas distintas, a negra e a branca. Comparando-se o original de Crudup com a versão de Presley, dificilmente se pode dizer que ambos estejam cantando a mesma canção. A diferença é muito grande, algo assim como comparar Mick Jagger a Frank Sinatra, cantando Satisfaction. Em sua versão, Elvis acrescentou um ingrediente fundamental, o sexo. Ele erotizou totalmente a canção, criando um som espontâneo e ritmado. Nascia o rockabilly. Sei, gente, vocês acham que Elvis tinha essa malícia com a música? Antes de Elvis não existia nada. O estilo country, ao fundir-se com o rhythm and blues, estabeleceu um novo gênero musical na América, até então dominada pelo jazz e pelos musicais da Broadway.
Assim que Elvis firmou as bases dessa nova música, novos talentos surgiram. Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e Roy Orbison, todos artistas da Sun Records. Buddy Holly e os Beatles em sua primeira fase. Antes de Elvis, não existia nada, observou John Lennon. O jovem Elvis era um gênio. Durante seus anos na Sun, Presley criou uma música debochada e erótica e lançou as bases estéticas do rock and roll. O rock não é, como alguns críticos acreditam, apenas uma mistura de blues, country, pop, etc. Tudo isso é a fonte do rock, mas não a sua alma. A essência do rock and roll está no comportamento, na postura frente à vida, e quem primeiro expressou essa atitude foi Elvis. Depois Little Richard, depois os Beatles e atualmente Frank Zappa, para citar apenas alguns dos grandes. Todos esses caras foram, e Zappa ainda é, grandes gozadores e muito chegados ao deboche e à paródia. E a coisa mais importante no rock é isso: a gozação, a paródia, a energia e o entusiasmo diante da vida. Pensem nisso, roqueiros. Para o lado B do primeiro disco de Elvis, foi escolhida uma tradicional canção bluegrass de Bill Monroe, Blue Moon Over Kentucky. Numa das gravações recusadas dessa música, encontrada em discos piratas, pode-se escutar Sam Phillips exclamando no final: "Isso é diferente! Isso agora é uma canção pop, está muito bom!" Sam estava empolgadíssimo, né? Essas entusiasmadas palavras do produtor seriam confirmadas no próximo sábado à noite, quando ele levou um acetato de seu novo disco para Dewey Phillips na rádio WHBK. Dewey, porém, que só programava cantores negros, ficou receoso em tocar o disco de Elvis. Depois de ouvir opiniões de outras pessoas, ele finalmente se decidiu e por volta das 9h30 colocou o disco para rodar. O resultado foi incrível. Dewey sempre recebia muitos pedidos e conversava pelo telefone com seus ouvintes enquanto estava no ar. Isso era antes da televisão e todo garoto de Memphis escutava o seu programa. Neste sábado à noite, o telefone da estação não parou um só minuto. Dewey tocava Blue Moon Over Kentucky, virava o disco e tocava That's Alright Mama, novamente. E foram só essas duas músicas pelo resto da noite. Entusiasmado, Dewey intimou Sam: "Me traz esse cara até aqui. Quero entrevistá-lo no ar." Aqui a gente tem já imagens de Elvis no palco, né? Naquele frenesi dele. Aqui do outro lado tem uma foto dele na Sun, gravando. É a sua perna que faz elas gritarem. Gladys Presley lembra que naquela noite Elvis sintonizou o rádio na estação e foi ao cinema de tão nervoso que estava. Quando Sam Phillips conseguiu falar com ela telefonando para o vizinho, Gladys saiu com Vernon em busca do filho. Quando Elvis chegou na emissora, Dewey Phillips disse a ele: "Senta aí que eu vou te entrevistar." "Mr. Phillips", tremeu Elvis, "eu não sei nada sobre ser entrevistado." "É só não falar palavrão", tranquilizou o disc jockey. Anos mais tarde, Dewey contaria aos repórteres: "Perguntei muita coisa para ele, onde estudava e tudo mais. Finalmente eu disse: 'Obrigado, Elvis.' E ele me perguntou: 'Você não vai me entrevistar?' Então, contei a ele que o microfone estivera funcionando o tempo todo, e Elvis começou a suar frio. Nem sentiu, né? 5.000 cópias foram vendidas na primeira semana, depois que That's Alright Mama tocou no rádio. Lançado oficialmente em 19 de julho, no fim do mês estava em terceiro lugar na parada country de Memphis. Até aqui tudo tá batendo com a nossa biografia, tá? Sam Phillips aconselhou Elvis a assinar um contrato de agenciamento com Scott Moore só para se livrar dos tubarões que queriam tirar vantagens do novo cantor. Na noite de 30 de julho de 1954, menos aí no finalzinho do mês, Elvis Presley deu seu primeiro concerto profissional num pequeno teatro de Memphis. Ele entrou no palco junto com Scott Moore e Bill Black. Esperou o guitarrista ligar seu instrumento e começou com That's Alright Mama, dando tudo o que tinha. Mal começou a cantar, gritos surgiram da plateia, mas Elvis e seu violão foram até o fim. Depois dos aplausos, foi a vez de Blue Moon Over Kentucky e, de novo, gritos inexplicáveis. Quando o número terminou, porém, o público queria mais. Enquanto combinavam o que tocar, Elvis perguntou aos companheiros: "O que será que está fazendo elas gritarem desse jeito?" "É a sua perna, cara." Scott e Bill responderam, dando risada. "É o jeito que você está mexendo a sua perna esquerda. É isso que faz elas gritarem." Elvis the Pelvis acabava de nascer. Olha, pela primeira vez temos um capítulo que o Albert não pisou na bola, né, gente? Ó, a gente tá lendo aqui no canal também a biografia do Elvis. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então aqui no canal a gente tá acompanhando essa biografia em podcast, tá? Eu tô resumindo pra vocês ela lá em vários episódios. Se não me engano, agora a gente tá indo pro episódio 10 dessa série. Então se você não assistiu,
procura aí no canal. Enquanto você vai fazendo seus afazeres de casa aí, seu percurso, põe pra tocar, né, no carro, onde você for. E aí você vai ouvindo, relembrando detalhes aí da história de Elvis. E aqui, ó, aparentemente tudo ok. Bateu, né? O que vocês acham? Conta aí pra mim nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.